foi divulgado o PIB do terceiro trimestre aqui no Brasil e surpreendeu o mercado, que o mercado estava acreditando em uma queda de 0,2%, 0,3%, só que o PIB cresceu 0,1%. Então, você teve uma desaceleração da economia que já era prevista, né? Então, você teve um primeiro trimestre muito forte, um segundo trimestre com uma leve queda e o terceiro trimestre com essa quase estagnação, né? Esse leve, mais leve aumento. E agora é esperado, com o movimento de fim de ano, né, que você tenha um aumento do PIB. O que a gente já tem agora é que, se encerrado o PIB nesse momento, se você não tiver nenhuma atividade econômica, se ficar 0 a 0 no quarto trimestre, a gente provavelmente deve crescer acima de 1%, já que o acumulado no ano ele já chega em 3,2% e o acumulado em 12 meses é de 3,1%. Então, a gente parece um resultado negativo, mas está muito dentro do que espera a equipe econômica. A equipe econômica, inclusive, espera um crescimento de 3% do PIB. E agora a gente vai ver aqui os setores que fazem parte do PIB, para a gente tentar entender de onde veio essa alta, né? Vamos fazer uma separação breve aqui, que a gente tem o total nesse 0,1% do PIB, só que a gente tem que ver o PIB por duas óticas, né? A ótica do produto e a ótica da demanda, né? Então, aquilo que foi produzido tem que ser justamente igual àquilo que foi consumido. Então, essa é uma regra contábil, tá, gente? Então, isso aí não é mágica nem nada, isso aí é simplesmente uma regra contábil para conseguir entender. Então, o que tem de produção agropecuária da indústria e serviços tem que ser justamente igual àquilo que as famílias consumiram, que o governo consumiu, que as empresas consumiram no investimento, o que foi exportado e o que foi importado. Então, a soma do PIB tem que ser igual a esses dois lados. Então, olhando a ótica da produção, ou seja, tudo aquilo que foi produzido na economia brasileira esse ano, a gente teve uma queda da agropecuária de 3,3%, mas é uma queda que foi menor do que estava sendo esperada, justamente porque o primeiro trimestre ele foi muito forte na produção agropecuária e é o trimestre mais forte historicamente. A produção agropecuária costuma ser feita nesse primeiro trimestre, ainda tem alguma atividade de produção agropecuária no segundo trimestre, mas o forte mesmo, assim, a colheita da maior parte dos grãos acontece no primeiro semestre. No segundo semestre, ainda tem colheita de grãos, não para-se a atividade agropecuária como um todo, né? Mas o ritmo ele reduz, e reduz até de uma forma considerável. Estava se esperando uma queda de mais de 5%, 6% do ritmo da agropecuária, só que caiu só 3,3%. Isso aí ajudou a amenizar a queda, inclusive, que o mercado estava esperando. Daí você vê que a gente cresceu esse terceiro trimestre mais devido às atividades urbanas. Você teve um aumento no setor de serviços e o aumento foi quase que generalizado. Tirando o setor de transporte e correios, o resto dos setores, como serviços como alimentação, alojamento, serviços de profissionais, serviços financeiros, imobiliários, comércio, todos esses serviços apresentaram alta nesse terceiro trimestre. Então, a gente teve um ritmo de atividade econômica bem interessante. A gente não teve queda também no setor industrial, a gente teve uma alta de 0,6%, puxado principalmente pelo setor de energia elétrica, saneamento e gás. Setores como indústria extrativa de transformação também tiveram uma leve alta de 0,1%. O único setor da indústria que caiu foi da construção civil nesse terceiro trimestre, então a gente também teve um ritmo industrial mais considerável e até surpreendente, então melhorou bastante aí a nossa indústria, né? E não estava sendo esperada pelos próprios dados que as pesquisas mensais estavam mostrando. A gente não esperava um crescimento maior, mas isso é diferente de uma pesquisa e de um dado de fato. A pesquisa como o próprio nome diz, é uma pesquisa estatística, né? O dado de fato mostra, né? Pega toda a atividade econômica, por isso que demora tanto, né? Demora 2 meses para ficar pronto, porque você colocar no papel aqueles volumes, né, de atividade econômica que a gente está observando. É isso daí que o IBGE faz. Aí, se a gente pega o lado do consumo, da demanda, né, a gente vê que o que foi puxado principalmente por exportações, a gente está vendo o saldo da balança comercial. Falamos ontem, inclusive, né, que a gente já chegou quase em 90 bilhões de dólares, que já é recorde. E estava sendo previsto um aumento de 90 bilhões, então a gente vai superar expectativas no saldo da balança comercial. Ao mesmo tempo, as importações caíram, ou seja,
além das exportações aumentarem, a gente teve importação caindo. Então, isso tudo aumenta o nosso saldo, é mais dinheiro entrando para a economia brasileira. Isso ajuda a explicar o crescimento do PIB nesse momento. Mas o mais importante, eu acredito que seja o consumo das famílias, né? A gente teve vários programas que para tentar fazer as famílias não se endividarem mais, retirar famílias do endividamento, para que sobrasse mais renda. Além de tudo, você teve aumento do emprego, você teve aumento da renda, as negociações salariais dando cada vez mais certo. Isso fez com que as famílias tivessem mais dinheiro para consumir e o consumo das famílias se elevou em 1,1%. E praticamente foi, junto com o comércio exterior, foi o setor que acabou elevando o PIB nesse trimestre. Então a gente vê que até chega mais ou menos assim, tipo, até reflete um pouco o que foi produzido na indústria e no setor de serviços, as famílias consumiram mais. Então a gente vê que existe essa certa correlação. O governo também gastou mais, aumentou em 0,5% o seu consumo, mas aí a gente tem a parte preocupante que é o investimento, né, que são o consumo das empresas. Então, isso reflete também o que as empresas esperam sobre o futuro. A gente vem falando aqui, né, que só agora, a partir do quarto trimestre, a partir de outubro, novembro, que você teve, então, algumas melhoras em relação às expectativas da economia, né? Então, isso daí reflete no nível de investimento. Então, as empresas que passarem a investir bem menos nesse terceiro trimestre, isso pode refletir no futuro. Vamos ver se agora tem uma melhora na perspectiva da indústria, principalmente em relação ao futuro. É a indústria que costuma puxar o nível de investimento. Vamos ver se no próximo trimestre a gente consegue ter um nível de investimento melhor ou se vai cair novamente. Mas acho que eu até falei bastante aqui, Débora, mas esse aí foi o resumão aí do que aconteceu no nosso PIB aí nesse terceiro trimestre.